Olá, eu me chamo Diana Teixeira de Carvalho, sou professora do Departamento de Administração da Universidade Federal da Paraíba e vou apresentar o caso para ensino, fruto do TCC da egressa Maria Renata da Silva Cavalcante, intitulado É Doce Franquear? O caso da Zeni Doces e Salgados. Iniciamos a introdução apresentando o cenário enfrentado pela franquia Zeni Doces e Salgados no bairro do Bessa, onde Carlos, gerente da franquia, verificou a impossibilidade de entregar uma encomenda de 1.000 salgados no horário marcado. Carlos, apreensivo, decidiu ligar para o franqueador e proprietário da Zeni Doces e Salgados, Marcos, pedindo que enviasse essa quantidade de salgados já fritos da fábrica, para que a encomenda não atrasasse. Marcos, mesmo chateado, confirmou a entrega dos salgados na franqueada. Porém, esse episódio trouxe à tona o pensamento que há um tempo já o inquietava. Será que manter as franquias era viável, já que parecia que os franqueados não levavam a sério os valores e padrão da sua empresa? Mas como mudar essa situação sem tantos prejuízos? Nesse tópico, conhecemos a história da Zeni Doces e Salgados e como tudo começou. A lanchonete e doceria foi fundada em 1991, no centro da cidade de João Pessoa, na Paraíba, pelo casal Zenilda Diniz e Marcos Cordeiro, apaixonados pelo segmento e certos do potencial que a empresa tinha. Em 1992, houve o aumento do mix de produtos, com a oferta de almoços, por meio de pratos feitos. Em 93, a empresa também passou a ser um restaurante. Após mais um ano, a Zeni iniciou serviços de buffet para festas, recepções e eventos. Todas essas decisões acerca do mix de produtos foram tomadas com o intuito de conseguir arcar com os custos fixos, que eram um problema comum na empresa. Em 1997, os gestores investiram em um salão de festas e nos anos de 2005 e 2006 abriram uma loja no Hiper Bom Preço e no Shopping Manaíra, respectivamente. Marcos, identificando a possibilidade de mercado em relação ao seu potencial de vendas, decidiu popularizar 3 produtos da sua cadeia produtiva e criar um kit festa por preços abaixo dos da concorrência, com o intuito de aumentar as suas vendas. Com isso, comprou um espaço e montou a fábrica da Zeni, aumentando exponencialmente sua capacidade produtiva. A implementação dessas decisões gerou outros benefícios, como o de atingir vários públicos, inclusive a classe C. Porém, o aumento dos custos fixos e outras despesas exigia um grande número de vendas, o que fez com que Marcos buscasse expandir a Zeni e sua consequente lucratividade por meio de um sistema de franquia. Nesse tópico, conhecemos os 3 requisitos básicos para se tornar um franqueado: ter disponibilidade para gerenciar uma empresa e para implementar o seu modelo de negócio, gostar do segmento alimentício e ter o capital para investir na loja sem precisar recorrer a instituições financeiras. Para Marcos, apenas franquear não garantia o sucesso da franquia. Era preciso ter um planejamento e uma boa gestão para replicar o modelo de negócio e assim ter sucesso. Além disso, vemos como era o processo de seleção que Marcos realizava, com base em entrevista e em uma circular de oferta de franquia, com todos os direitos, obrigações e pontos primordiais dessa relação entre franqueado e franqueador. Após a escolha do franqueado, eram realizados treinamentos, que ocorriam na fábrica por 20 a 30 dias, até que a franquia fosse aberta. Em seguida, entre 1 a 3 meses, uma equipe visitava a empresa para averiguar o andamento dos processos. Posteriormente, eram realizadas auditorias periódicas de fiscalização. Em 2020, a Zeni possuía 7 lojas, sendo 5 próprias e 2 franquias. No tópico franqueado Zeni, identificamos as exigências e expectativas sobre os franqueados e os principais problemas da relação entre franqueador e franqueado. Essa relação sempre foi algo desafiador para Marcos, pois exigia do franqueado o cumprimento de todas as normas de qualidade dos seus produtos, mas para ele o resultado nem sempre era satisfatório. Os atrasos nos pedidos continuavam acontecendo nas franquias, gerando muitos problemas para a reputação da marca e tornando essa relação ainda mais difícil. No tópico Será mesmo doce franquear? Vemos que Marcos e Zenilda pensam na possibilidade de tomar uma decisão sobre as franquias, mas se preocupam com as consequências advindas de cada alternativa. O casal sempre buscou soluções e alternativas capazes de contornar as dificuldades, por meio do que considerava decisões e estratégias capazes de trazer mais lucro para o negócio.
Entretanto, a decisão de franquear parecia não ter sido boa, e, diferentemente de algumas ações do passado, não era simples de reverter. O episódio ocorrido com Carlos apenas reforçou essa preocupação, principalmente porque problemas como esse desgastavam muito a relação com os franqueados. Mas o que poderia ser feito? Precisavam analisar detalhadamente as consequências de cada alternativa. E, afinal, qual seria a melhor decisão? Fechar as franquias, retomar e assumir as lojas ou utilizar outras estratégias para amenizar essas dificuldades? Em seguida, apresentamos as notas de ensino. Primeiramente, os objetivos pedagógicos, de refletir e debater questões relativas à formulação e análise de estratégias de crescimento e vantagem competitiva implementadas por empresas. Ainda de analisar um dilema gerencial com base na tomada de decisão acerca de um sistema franchising. O caso pode ser aplicado no curso de administração, também em outros cursos que possuam disciplinas que abordem essas temáticas, sobretudo no contexto de graduação e pós-graduação lato sensu. As disciplinas propostas são Administração Geral, Estratégia e Empreendedorismo. Como competências a serem desenvolvidas, acreditamos que a aplicação do caso pode gerar simulação entre prática e teoria, familiaridade com a formulação estratégica organizacional, pensamento crítico e analítico sobre estratégias de crescimento organizacional e tomada de decisão, considerando os pontos positivos e negativos de cada alternativa. Os dados foram inicialmente obtidos por meio de uma entrevista semi-estruturada presencial com Marcos Cordeiro, além de outras consultas feitas para esclarecer informações obtidas na entrevista pelo aplicativo WhatsApp. A entrevista foi gravada com o consentimento de Marcos, transcrita para uma melhor organização e compreensão das informações. Além disso, outros dados foram coletados por meio do site da empresa. É preciso ressaltar que o caso, apesar de descrever uma situação real, apresenta elementos ficcionais que incrementam e dão vida ao relato. Em seguida, nos tópicos pedagógicos, apresentamos um roteiro com o intuito de auxiliar o docente na condução da análise do caso. Para analisar o caso, sugerimos 5 questões para discussão e suas possibilidades de resposta. A primeira questiona quais estratégias de crescimento foram adotadas pelas Eni Doces e Salgados nesses 29 anos de mercado que resultaram no crescimento do negócio. Como você avalia esse processo estratégico? Ilustre sua resposta com trechos do caso. A segunda pede que o aluno descreva a vantagem competitiva genérica utilizada pelas Eni Doces e Salgados. A terceira questiona como você avalia o processo de franqueamento que Marcos implementou nas Eni Doces e Salgados. Quais motivações você considera que foram responsáveis por estimular tanto a Eni a franquear, quanto os franqueados a investirem na empresa? Na quarta questão, pedimos que o aluno avalie a decisão de franquear de Marcos, considerando os papéis esperados e alcançados por ambas as partes. Além disso, questionamos se ele considera que os objetivos propostos por ambas as partes foram alcançados. Por fim, pedimos que o aluno considere que ele é o proprietário das Eni Doces e Salgados. Diante disso, qual seria a decisão dele? Fechar as franquias, retomar e assumir as lojas ou utilizar outras estratégias para amenizar essas dificuldades? Agradecemos a atenção. Obrigada.